Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Estamos começando mais um Sinapticamente. Eu sou Marisa Fortes e estou aqui com mais uma pessoa do bem que vai trazer uma história inspiradora que vai fazer as nossas sinapses se iluminarem. E essa pessoa deliciosa que veio hoje vai muito além da odontologia, é uma pessoa que tem amor no nome, é alguém que inspira, que a gente senta na cadeira dela e não quer sair nunca mais de tanta história boa, de tantas ideias inovadoras sobre saúde, sobre integracionismo, a pessoa que vai muito além da boca. Essa é Márcia Amar, maravilhosa! Que gostoso estar aqui com você. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Honra ter você aqui. Minha honra estar aqui com você. Então, e hoje a gente vai falar de um monte de coisa. Vamos. Quero prescrutar os escaninhos da sua alma. Profundo, Olha, hein? Agora você pegou profundo. Quero saber, quando é que você, que vem de uma família de médicos, parou e falou odontologia? Então, essa história é engraçada. A minha família inteirinha, praticamente, ou é médico ou tem alguns engenheiros. E eu sempre fui meio ovelha negra, né? Então, você sempre tem uma pessoinha que fala, eu quero ser diferente, mas não consegui ser muito. Então, eu fui para odontologia porque minha mãe me incentivou, porque naquela época a gente tinha preocupação, como que as mulheres vão fazer com carreira, com filho, com marido, e muitas delas paravam, né, de trabalhar, etc. Então minha mãe falou, faz odonto, porque odonto você consegue dar conta, né, você pode fazer a tua agenda como você quer. Atende 2, 3 aqui. Isso, e tudo bem. Não foi bem assim na minha carreira, mas eu devo a ela essa escolha e valeu a pena. Mas você não é bem assim, né? Você não é de 2, 3 por dia e vai pra casa, de jeito nenhum. Não. Eu acho que, por exemplo, do meu pai, que sempre trabalhou muito, você acaba achando que aquilo é o normal. Então, 2 ou 3 é muito pouco. Então, a gente atende um monte de paciente, depois a gente vai dar aula, depois faz pesquisa, depois vem fazer um bate-papo gostoso com quem a gente gosta. Assim, a gente vai ajeitando as coisas. E sabe uma coisa que uma vez eu fiquei impressionada? Porque eu conheci uma pessoa que foi pra UTI e ficou na UTI algum tempo e chegou a ocorrer um sério risco de morte por uma infecção que começou na boca. E eu falei, gente, mas como assim? Começou na boca? É. E aí eu comecei a entender a importância, né? Depois conheci vários médicos, inclusive tem uma médica amiga minha que já veio aqui, que a primeira medida que ela toma, ela é integrativa. A primeira medida que ela fala é mandar para o dentista para ver foco infeccioso. Então eu não sei se as pessoas hoje têm noção da importância da saúde bucal. Esse é um tema bem legal que você está trazendo, porque infelizmente aqui no Brasil a gente tem ainda muito aquela história de tratar a doença e não de manter a saúde. E a medicina integrativa, a odontologia integrativa, ela vem bem nesse caminho de você começar já a prever o que pode acontecer e aí você evita a pessoa de transitar naquele ambiente e acabar doente. E boca literalmente é a entrada de tudo mesmo, né? De saúde e de doença. Então, se nós não tivermos saúde bucal, você pode apostar que em algum momento da vida a gente vai acabar tendo algum órgão comprometido, a saúde sistêmica vai ser comprometida e a qualidade de vida vai junto, né? Então, quando você fala, poxa, a pessoa foi para UTI por causa de uma infecção dentária, vai para UTI mesmo. Esse caso você viu que era por causa da infecção dentária, mas a gente tem diversas doenças que está todo mundo aí se tratando e está tratando, por exemplo, doença no fígado ou então problema renal e fica lá medicando e o problema está no dente relacionado àquele órgão e ninguém dá muita bola para isso e você acaba adoecendo cada vez mais porque a causa está num lugar e estão tratando outro. E é isso que a integrativa faz. Assim, de ter alguém na tua cadeira que você olha e fala, isso aqui impactou outro lugar. Então, eu tenho uma grande amiga que é paciente minha também há alguns anos e estava com diagnóstico de câncer de mama. E eu estava bem nessa pegada de começar a estudar a integrativa e eu falei assim, vamos dar uma olhada na sua boca. E ela tinha realmente, exatamente o dente ligado à mama. Ele estava com uma restauração que para ela não era ressonante, não era uma coisa boa, era um metal, que era tóxico para ela e estava ali há anos. Ela foi fazer o tratamento, né, para evitar toda a progressão do câncer. Enquanto isso, a gente fez também o tratamento bucal. Ela está zerada já há 5 anos, está tudo bem. Mas peraí, eu peguei na sua fala um detalhinho assim, que já ia passando despercebido, mas eu não deixo. Eu sou dessas. Eu sei. Você falou o dente ligado à mama? É.
Que é isso? Então, é muito interessante. É bem, bem legal ser falado. A gente tem uma relação dos dentes com os órgãos. Então, por exemplo, para fazer um paralelo, quando a gente vai fazer acupuntura, né? A gente pode estar com um problema na cabeça e o médico acupunturista, ele vai e faz a aplicação da agulha ou na mão ou em alguns lugares nos pés, etc. Por quê? Porque a gente é uma rede elétrica, é uma rede neural. Né? A gente está aqui numa coisa, né, sináptica. Então, o que acontece? A gente está todo ligado. Então, a boca não está separada do resto do corpo e nem os órgãos estão separados. Todo mundo se comunica. E do mesmo jeito que a gente tem na orelha, na planta do pé, os pontos de acupuntura, a gente também tem os órgãos ligados aos dentes também. Então, dependendo, por exemplo, se você tem um dente que você perdeu quando você era criança ou tem uma infecção num dente incisivo, esse eixo aqui, ele está sempre ligado a gênito urinário. Então, o pessoal às vezes pode ter problema de rim ou problema ginecológico ou qualquer problema nessa área. E às vezes o problema é que eu falo, o foco está aqui e a consequência está lá. Ou vice-versa. Então, a gente está sempre tendo que olhar tudo. Então, você falou uma coisa que foi legal, né? Você olha tudo, porque não dá para você tratar o dente e achar que só ele manda só naquele lugar. Realmente a gente é um todo, é um complexo. E cada vez que a gente estuda, a gente vê que a gente realmente é muito complexo. Então, se a gente começar a abrir um pouquinho mais a nossa cabeça e perceber que nós, conosco mesmo, temos que tomar cuidado, e o meio ambiente também em relação a gente é outro cuidado, a gente consegue melhorar cada vez mais a qualidade de vida. E eu percebo assim que tem muito senso comum, né? Nós temos muitas crenças ou muitas coisas nas quais a gente acredita, desde sempre, desde que a gente é pequenininho, e que a ciência acaba desconstruindo depois. Então, eu tô sabendo que você teve uma briga de vida inteira aí muito grande, porque acho que na faculdade ainda você começou a estudar fluorose. É fluorose, Isso. gente? Posso falar errado. Não, é fluorose mesmo. Fluorose, quer dizer, descobriu-se que o flúor, que a gente desde pequenininho, pasta com flúor, não sei o que é com flúor, água fluoretada. Mas que o flúor é tóxico? Muito. Mas como assim? Então. Você acabou com os meus sonhos agora. Mas quem sabe a gente começa outros, né? Bem melhores. Por quê? Como é que é isso? Eu estava na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu devia ter 19 anos. E eu tive uma professora, eu tive pessoas muito importantes na minha vida. Essa foi uma delas, ela chama Isabel Tumenas. Manda um beijo pra ela. Manda um beijo com todo o meu amor e carinho, porque ela nem sabe, talvez, o quanto ela é importante, né? Você vê como é importante um professor bom na vida dos alunos, né? Um bom professor. E ela falou, cada um tem que ter um tema aqui para o final do semestre. Ela dava uma matéria que chamava odontologia social, que é a parte da odontologia preocupada com saúde pública. Então, cada um tinha que definir um tema, ela definiu o meu. Na época, ela falou, você vai falar sobre fluorose. Na época, que foi logo ali, né? Ainda não tinha internet, ainda não tinha YouTube, ainda não tinha nada disso. Eu tive que pegar meu caderno, minha caneta e ir tudo quanto era faculdade de medicina para descobrir o que era fluorose e falar sobre o tema. Você não levou seu laptop? Então, ia demorar uns anos ainda para chegar. É engraçado, né? Faz muito 30 louco, anos, né? Mas olha, parece que eu estou em outro século, mas enfim. E aí, eu fiz um super trabalho sobre fluorose. E falava sobre a fluorose dentária e a fluorose sistêmica. E ali, com 19 anos, eu falei, nossa, mas então o flúor não é assim uma super boa coisa, tipo uma vitamina que vai evitar cárie. Um passeio no parque. Não, exatamente. Olha o que ele é capaz de fazer. E quando eu apresentei meu trabalho, ela falou, nossa, o seu trabalho tá maravilhoso, mas você não precisava ter se estendido tanto. Eu falei, como assim? Não, você só queria saber da fluorose dentária, você falou da sistêmica, mas foi ótimo eu me estender, porque então faz mais de 35 anos que eu sabia que a ingestão excessiva de flúor causava problemas não só nos dentes, como no corpo inteiro. As manchas que todo mundo fala, é só uma manchinha no esmalte, já é o sinal de que você está intoxicado, não é só o problema estético. Aquela mancha, porque o que acontece com o flúor em excesso? Você ingere, ele vai para a corrente sanguínea e normalmente ele vai se fixar em tecido calcificado. Então, dente e osso tem bastante cálcio, ele se fixa lá. E quando ele tem muita quantidade no corpo, metade dessa quantidade sempre é excretada pelos rins, 50%, a outra 50% ele vai sendo cada vez mais, exatamente, se depositando. Então, tudo que é muito rígido acaba sendo friável.
Então, no dente, o que acontece? Às vezes, ou você tem manchas, ou você tem uma cor amarelada, ou você tem fratura daquele esmalte de tão excesso de flúor que você tem lá. Só que isso a gente vê na boca, que é o reflexo do que você tem no corpo que você não está enxergando. Mas quais são as consequências do excesso de Então, flúor para o corpo? No o corpo, sistêmico, a fluorose então, sistêmica? isso é muito polêmico, porque tem muita gente que fala que isso não existe, Não se mas sustenta pois é, cientificamente. mas se sustenta. É que a gente tem duas correntes, como sempre, né? Uma que acha ótimo, outra que não. E eu não tô nem numa nem outra. Eu acho que o bom senso é maravilhoso. Se você tem o porquê usar o flúor, ótimo. Como se você tem que usar antibiótico, ótimo. Como se você tem que tomar um remédio para alguma coisa, ótimo. Agora, você não precisa pegar um remédio e tomar a vida inteira para evitar uma doença. Porque esse remédio vai acabar comprometendo seu corpo. É mais ou menos o que acontece no flúor. Então, mas do jeito que você tá falando, eu tô aqui apavorada. Por quê? Você tem bebezinhos Então- que nem tem dente ainda e que tem... Então vamos despolemizar. Então vamos falar o que é fluorose e aí a gente entra no bom senso, que eu acho que a gente tem que crescer e não ficar brigando, né? Hoje tá todo mundo de um lado do outro, então foi legal você estar falando isso. Então o que acontece? Virou lei nacional que a gente tem que ter o flúor adicionado na água potável, tá? Isso foi no Brasil e nos Estados Unidos, na Europa, isso em 1950 começou toda essa febre e começaram a adicionar o flúor na pasta de dente, no enxaguante, porque achavam que quando você tinha o flúor presente na boca e em contato com os dentes, você evitaria a cárie. E assim, como saúde pública, era a melhor coisa do mundo, porque realmente ninguém Sem tem... custo. Sem custo, você já põe na água, a pessoa toma, e aí não tem problema nenhum. Quantas pessoas não têm acesso ao dentista no mundo inteiro? Então seria uma medida ótima. Eu sou a primeira a achar que deveria ser feito E nem fazem isso. higiene bucal adequadamente. Não tinha, A pessoa falta vamos falar comida, que em ela não vai. 1950 ninguém nem fazia higiene bucal, nem usava fio dental e etc. Muito bem. Mas o que aconteceu? As coisas foram evoluindo. E aí chegou um determinado momento que se percebeu que os dentes estavam sendo afetados pelo excesso de flúor e aí começou a ter correntes diferentes no mundo inteiro. Então, só para entender, né, quem está aí não tem noção de como é feita essa medição de flúor, a pesquisa que foi feita foi num adulto que tinha, sei lá, tanto de altura, tantos quilos, etc. Para aquele adulto que tomava X copos de água no verão ou X copos de água no inverno, porque varia, você tinha que adicionar uma quantidade de flúor, que era determinado assim, X, e que isso ia para a população inteira. Tudo bem. Só que o que acontece hoje em dia? Nasce um bebê. A mãe não vai amamentar, porque não quer, ou porque o bebê não pegou direito a mama, enfim, ou ela não pode, tudo bem. Então, o que a gente vai fazer? Pegar uma mamadeira, ou pegar um copinho, que é o ideal, não usem mamadeira, use o copinho, já aproveitando a dica da odontopediatra, vai encher de água e vai pôr a fórmula. Só que aquela quantidade de água tem flúor. Mesmo filtrada? Mesmo filtrada. Hoje tem filtros que filtram o flúor. Até 5 anos atrás, você podia fazer o que você queria, não ia ter como filtrar. É o filtro de 25 pau? É meu sonho de consumo, gente. Tem um vamos filtro dividir, de 25 vamos pau, dividir. vamos. A gente... Ele tem água da beleza, é água maravilhoso. ácida. Eu tô doida para Sabe comprar. água ácida? Esse filtro. Mata a planta essa água. Não, deles. faz de tudo. Faz de tudo. Ai, essa gente, água. olha, eu vou até falar o nome. Compra rica. Chama Kangen. Exatamente. Kangen, compra rica. Não, Não ganho nada deles. Também aliás. não, mas eu estudei muito água. Eles podiam patrocinar, gente. Quem sabe a próxima, né? 25 pau no filtro. Gente, por favor. Mas tá sabe por que é tão acessível? caro? Não. Por que é tão caro? Porque a água, essa sim, ela é curativa. Porque é uma água que tem o pH que você pode regular, ficando mais básico. Você pode até fazer, entre aspas, uma água para passar no rosto. Sim, água da beleza. Exatamente. Você pode melhorar o pH para você tirar acidez corpórea. Então, é um tratamento a água, Vamos né? fazer 25 de 1000? A gente pode dividir também, né? Então... Melhor. Vamos conversar depois. Mas voltando antes do Sim. filtro, então, o que acontece? O bebê que acabou de nascer vai tomar, no mínimo, sei lá, vamos falar 6 mamadeiras, mas se for um bebê mais ou menos, não tão grande, não tão esfomeado, etc. 6 mamadeiras com água que tem um teor de flúor baseado em um adulto. Então, o que vai acontecer? Ele já vai começar a se intoxicar, porque a quantidade é enorme de um bebê que pesa 3 quilos para um adulto que pesa 70, 60. Tudo bem. Aí,
Além disso, só para a gente saber também, os alimentos também têm flúor. Então, por exemplo, espinafre, as folhas escuras têm flúor, o chamate tem flúor. E daí muitas outras coisas têm flúor. Então, além do flúor da água, a gente também tem os alimentos que têm o flúor. E aí, a gente também hoje é recomendado pela Academia Brasileira de Odontopediatria a usar pasta fluoretada em bebês. Desde o primeiro dentinho, nasceu um dentinho, pasta fluoretada. E aí vem uma polêmica, que se você pegar qualquer Instagram e falar assim, com flúor ou sem flúor, você vai ver gente se matando ali, porque tem gente que acha que tem que pôr flúor na pasta de dente pro bebê e tem gente que não. Márcia, qual a sua posição? A minha posição é, prevenção é educação, não é remédio. Prevenção é você ensinar a população a escovar dente, a passar fio dental, a saber como acontece a cárie, a saber como acontecem as doenças gengivais, porque quando você sabe como a doença acontece, você já começa a fazer prevenção. Poxa, Márcia, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar escova de dentes. E eu te pergunto, e elas têm dinheiro para fazer tratamento? Depois né, fazer a pós-venção, como é que faz? Primeiro, porque não tem dinheiro para comprar escova de dente, realmente, mas para fazer intervenção também não tem. E segundo, o malefício que é provocado pela intoxicação de flúor também vai gerar uma doença, certo? E essas doenças, eles vão cuidar como? Aí você fala, mas que tipo de doença? Então, hoje a gente tem vários trabalhos, isso eu já falo há anos, mas hoje tem mais e mais trabalhos falando da neurotoxicidade do flúor. Ou seja, muitas crianças que nós estamos vendo hoje, que tem comprometimento neurológico, então déficit de atenção, até autismo e etc e tal, que a gente está vendo um aumento, um surto na população, estaria ligado ao flúor. Isso é pesquisa, não é a Márcia que está falando, são pesquisas que foram publicadas. E dentre essas pesquisas tem outras falando do aumento de osteoporose precoce, que é uma realidade. Por que todo mundo tem osteoporose precoce hoje? Porque você tem um excesso de flúor causando isso também. Então, não é que o flúor virou vilão, mas usar alguma coisa que é tóxica, como uma vitamina, vai acabar dando malefícios para a saúde da população inteira. Tem uma série de substâncias, que é o que eu falei antes, né? Quer dizer, desde pequenininho a gente acredita em muitas coisas que trazem aí um malefício, eventualmente. Então, eu acho assim, você tem uma criança ou uma pessoa, enfim, que está desenvolvendo cárie e você precisa de alguma coisa que faça melhorar o pH, que seja antibacteriano, bactericida, etc. Tá bom, então você aplica a flúor. Então, você pode ir no dentista, você pode ir no serviço público, lá tem tudo isso. Agora, você pegar uma norma e generalizar, é para todo mundo igual, é aí que sai uma nova escola que tem já alguns anos na Alemanha, no Japão e no Brasil também, há alguns anos, que é a escola integrativa, que sai desse padrão, todo mundo tem que ser igual. Cada um é um. Então, por exemplo, eu posso tomar flúor, não tem nenhum problema, e você pode ficar, se você dá flúor para um bebê, uma pasta de dente, se ele chupar a pasta inteira, ele vai parar no hospital. Por quê? Porque é tóxico. O outro pode ser que não pare, mas quer dizer, cada um é um. Então você não tem mais como fazer um tratamento. Lógico, saúde pública visa isso, mas mesmo dentro da saúde pública, se você vê custo que você vai ter em tratar as doenças, às vezes talvez seria melhor repensar em fazer programas de educação, de prevenção. Por isso que eu estava falando, a minha vida foi muito isso, é saúde, educação e prevenção nesse aspecto, porque você, quando consegue dar base da população de uma forma que elas entendam a doença e saibam como prevenir, o que custa isso? O que custa isso, você educar? Quer dizer, você tá lá vai no posto de saúde todo mês, lá levar seu bebê para fazer. Se você tiver uma pessoa e falar como que pode prevenir, quer dizer, já tá lá o agente de saúde, as coisas já estão montadas. Não é que você vai ter um custo a mais, você simplesmente vai perder um pouco mais de tempo para educar e fazer bem, né? Isso, né? É o que eu acho. Eu fico pensando, né? Você fala assim dessa visão integrativa. Realmente, uma visão integrativa, mais do que ver também cada ser como único, ela tem um organismo comum, um todo integral, Exatamente. Interdependente, né, que uma coisa influencia a outra. Até na saúde mental, que é a minha área, é sobre isso. Então, a pessoa tem uma depressão, vamos investigar o que é essa depressão para além de aspectos neuroquímicos. Exatamente. Né? O que é no estilo de vida dessa pessoa dá manutenção para essa depressão? E aí a gente vai, então, tendo um olhar muito mais global e próprio, né, daquela situação, da situação daquela pessoa. Agora eu te pergunto, então, quer dizer, agora tá começando a ficar na moda a medicina integrativa. Eu não sabia da odonto integrativa até a gente conversar sobre isso, né? O integrativo,
ele é marginalizado? Ele é um marginal? Como é que é isso? Então, eu diria que tudo que é novo assusta. Tudo que é novo cria polêmica. Quando você começa a ter um olhar que vai contra uma corrente de um século, vamos dizer assim, que é a medicina mesmo, desde que a gente fala da medicina que a gente vive atualmente. Tem muita gente que faz cara feia e fala, isso não tem comprovação científica. Mas isso aí não... E a gente sabe que às vezes você não tem comprovação científica, mas você tem clínica. Né? Mas faça-se ciência, então, né? Exatamente. Eu acho que integrativos tenham que, de fato, investir nisso. E que estamos fazendo muito. Por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação em odontologia integrativa. Então, não é que eu saio da minha cabeça. Então, tem estudos, tem pesquisas e, enfim, todo um bastidor ali funcionando para a gente cada vez mais ir crescendo dentro da área. Não acho que a gente é marginalizado, a gente é discriminado. Discriminado, porque você está saindo do padrão. Então, todo mundo que sai do padrão apanha um pouquinho, até o pessoal entender, do empirismo. Então, empiricamente, na clínica eu vejo tal coisa. Aí eu formulo uma hipótese. A questão é que às vezes a gente para na hipótese e não vai testá-la cientificamente dentro das universidades, porque também é um ambiente que às vezes é um pouco fechado, assim, né? Pra gente poder trazer ideias novas. Porque eu acho assim, a gente tá lidando com seres humanos. O grande problema, talvez hoje, que eu vejo que acontece, isso você também deve estar vendo, tudo tem que ser ou um ou outro. Né? Em vez das pessoas se unirem em prol de alguma coisa legal, não, eles ficam perdendo um super tempo de falar quem é o dono da verdade. É uma perda de energia. Né? Então por isso que eu falo, se eu sou contra o flúor, eu não sou contra o flúor, eu não sou a favor, eu acho que o bom senso eu sou a favor. Então, se você tem determinadas áreas que você tem que fazer de um jeito e não tá dando de certo de outro, então faz. Agora, eu penso o seguinte, você tem que ter um leque aberto. O problema é que, infelizmente, você tem pessoas que estão no sistema, em posições maiores, que não querem abrir leque. Porque envolve muitas outras coisas, né? Por exemplo, uma coisa da tua área que é um escândalo, né? É uma corrida nas últimas décadas para se trocar aquele mercúrio, né? Amálgama, que tinha amálgama pela massinha branquinha, que é uma massinha que não vai te intoxicar, por Deus. Aquele treco fica soltando anos a fio um negócio que vai pro teu organismo. Então, até hoje tem gente que fala que não é assim. Aí você tem que fazer quelação. não é assim. Não é assim, mas tem muito, é isso que eu falo, tem muita gente que é mais tradicional, que fala, imagina... O amálgama, imagina se tem isso, essa história do mercúrio sendo ainda, soltando ainda a restauração. Então, infelizmente, é o que eu te falo, são pessoas que ou não estão estudando, ou não querem enxergar, ou estão tão acostumadas com as coisas. Se você tem um cinza aqui, ou você troca por ouro, que eu acho que hoje tá difícil você meter um ouro na boca, ou pela massinha branquinha, viu? Que esse treco aí não é bom não, então, não é de Deus não. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que você vai gostar. O quê? O meu primeiro curso de integrativa foi com uma médica, que realmente... Acho que ela tem, assim, uma conexão com Deus. Manda um beijo pra ela. Adoro mandar beijo, gente. Elisete Kaffer, beijo, que foi a minha primeira... Ela falou, vem fazer aqui. Eu fui a primeira dentista a fazer o curso de integrativa. Uhum. E aí, o que acontece? No começo, falava assim, tira tudo e põe resina, etc. Mas depois eu comecei a pensar, falei assim, se cada um é um... É o que a gente estava falando, às vezes... Teve gente que pegou, tirou todas as amálgamas e pôs resina. Aí eu tirei. Então. Mas eu já vi que você tá ótima. Eu já vi que você tá ótima, mas tem gente que tem intolerância à sílica que tem na resina. Então o que tem que fazer? Cada um é um. Então você tem que ver se aquele material é compatível com aquela pessoa. Isso é integrativo. Mas que outra coisa põe? Às vezes você não precisa tirar o mercúrio se ela não tem problema com o mercúrio. É mesmo? Cada um tem um ímãzinho interno. Então você, às vezes, é mais suscetível que a outra pessoa. Às vezes você pode estar no meio do mercúrio e não está acontecendo nada e a pessoa só passou perto e morre. O que eu quero dizer é isso, cada um é um... Olha que interessante que você está falando. Entendeu? Então, essa história... Por isso que eu falo, quando tudo faz assim, eu acho assim, bom senso. Bom senso. Veja se realmente essa restauração é compatível ou não. Você tem hoje testes para a gente avaliar isso no consultório. Então, eu já tive casos de eu ter que fazer uma restauração. Eu tenho 3 tipos de resina e os 3 tipos de resina para aquela paciente eram incompatíveis. Eu tive que comprar uma outra para ela. Por quê? Porque dependendo da composição da resina, o que vem lá dentro, você vai pôr num dente que está ligado a um órgão e aquilo começa a inflamar, o órgão também pode. Gente, agora você imaginou... Você tem um dentista que vai nesse nível do detalhe,
Que delícia, é o meu caso. Eu deito lá, mas não, deixa eu contar por que a Márcia tá aqui, espera. Por quê? Eu vou lá, eu deito lá, ela não consegue nem tratar, porque a gente, que aliás não precisa tratar, tá? Porque minha boca é ótima. Ótimo, excelente. É um Dá o testemunho. exemplo de paciente que tem um pouquinho mais de 30 anos e os dentes maravilhosos. Ó, plim, né? Por quê? Eu tenho uma neura que eu não Se consigo cuida muito dormir bem, sem passar fio dental. Gente, sério, eu posso até tentar, mas Não eu consegue. não consigo. É muito louco isso, né? Hábito. O hábito. O hábito é a coisa mais difícil de modificar ou a melhor coisa que você tem para uma coisa positiva. Sabe quando falta alguma coisa e você não consegue? Mas enfim, aí eu vou lá, deito e a gente começa. A gente só conversa. Por quê? Porque essa parte, a gente se sente muito conectada e identificada com isso, né? De primeiro de olhar cada ser como um. Exatamente. E segundo, de acolher as possibilidades múltiplas dentro da saúde, né? E eu acho uma honra, de verdade, agora sem zoeira, ter uma dentista que vai nesse nível do detalhe para poder prestar o melhor serviço para aquele ser, né? E eu acho que isso se estende também a outras especialidades, você não acha? Não? Acho. E a coisa que eu acho mais, esse aí é o meu sonho, eu acho o seguinte, quanto mais as pessoas se unirem, melhor para todo mundo. Então, o que a integrativa faz? Ela une pessoas, não só por exemplo, o dentista com o paciente, mas eu como dentista, às vezes preciso de um fisioterapeuta que fale a mesma língua que eu, e aí o fisioterapeuta precisa do otorrino que fala a mesma língua que eu, e aí o médico... No final, você forma uma equipe multidisciplinar que... Essa é a grande virada da integrativa. As pessoas se falam, se comunicam para o bem maior do paciente. Então, você consegue levar um nível de tratamento desses pacientes de uma forma rápida e eficaz. Porque se não fica só você tentando resolver aquele problema, você acaba tendo essas trocas. E você vai aprendendo muito. Todo mundo está aprendendo todo dia. E acho que a gente que está na área de saúde vai aprender até morrer, se você quiser, porque sempre tem novidade, sempre tem alguma coisa nova, sempre tem possibilidades novas. E agora você está me contando um negócio que eu fiquei pensando, a gente já teve esse papo na cadeira, que é o seguinte, como as emoções, por exemplo, influenciam na saúde da boca? Porque na saúde do organismo, saúde mental, a gente sabe, enfim, mas a boca especificamente, as emoções conseguem interferir no que está acontecendo lá? Eu vou te falar que é bem sutil e eu acho que é uma área super legal de ser estudada. Já é um bom tema para uma pesquisa que eu adoro. Mas tem a condição de ver outro. Essa semana eu estava brincando com um paciente meu, que eu tenho um paciente que já tem 33 anos comigo. Eu estou 33 anos formada e fico feliz de ter podido acompanhar. Então, virou família, né? Ela tem 33 anos de formada, que ela começou com 10. Isso. Entendeu? E aí deu certo, por isso, né? Você vê? Exatamente. Mas, e ela é odontopediatra, porém, tá cheio de adultinhos que não largam. Porque eu cuido da criança interior de cada um. Então, eu sou odontopediatra cuidando de todos eles. E esse paciente meu, eu brinquei, falei assim, vamos ver como tá o seu nível de estresse. Eu falei brincando, mas depois eu já peguei e falei, olha o que eu falei pra ele. No que ele abriu a boca, você vê tudo marcado, tudo. A língua tá toda denteada, a mucosa da bochecha jugal, né? Tá toda marcada. Então você vê que é eu ia falar uma criança, um adulto com 33, né? Mas que tá super estressado, tá nervoso, tá ansioso, tá em sofrimento. Porque se ele tá fazendo tanta força, né, no maxilar, mandíbula, etc., musculatura perioral, pescoço, cervical, tá tudo duro. Porque quando você tem a boca fazendo força, você tem os outros músculos compensando também. Quadros enxaquecosos. Exatamente, tem tudo a ver. Então, eu falei, e aí, como que tá? Ai, foi mesmo, tô passando um estresse assim. Então, tem como você ver. O problema, Má, é que as pessoas, às vezes, não estão olhando isso. Então, quantas pessoas às vezes estão indo no dentista e o dentista tá olhando o dente, a restauração daquele dente não tá bonita, troca e vai embora. Gente, se você soubesse o universo que é uma boca, é um universo. E por isso que eu falo, às vezes eu me sinto cada vez sabendo menos, porque é tão profundo, é tanta coisa, é tanto detalhe, que você fala, não dá para eu fazer tudo. Então você começa a ter que se especializando e tentando manobrar as coisas, pensando num tratamento que vá para frente, porque senão você vai ficar só pensando e não faz nada. Mas é um universo, você pode ver muita coisa. Às vezes eu nem tô olhando a boca do paciente, o paciente entrou na minha sala, sentou,
Você sabe disso, às vezes a gente fica conversando ali. E eu tô olhando a mãe ou o paciente adulto, não interessa o que tá falando, o que tá fazendo, como ele andou, como ele chegou até aqui. Você já sabe um monte de coisa só nesse segundinho que você viu o paciente, só o jeito que ele tá se colocando, se é ansioso, se não é, se tá nervoso, se não tá, como que tá a história dele de saúde. Mas assim, 5 minutos, sem olhar a boca, você já tem noção. E você tem uns equipamentos assim que te ajudam nisso, né? Aquela foto uma vez você tirou de mim. Exatamente, a gente tem Ai, tem gente, doideira, né? Se é um dentista, ele tira foto sua. Explica essa foto, foi ótima. Eu tava até com ela na minha bolsa. É uma câmera que a gente consegue captar lugares onde você tem mais fluxo sanguíneo, e normalmente onde você tem mais irrigação sanguínea, às vezes você pode ter inflamação. E você faz esse exame, é uma câmera termogênica, enfim. Você faz esse exame para você ver se tá tudo bem. E nos lugares onde você tem mais irrigação sanguínea, pode ser normal ou pode ter inflamação. Então ela já começa a te dar alguns indícios para você ver se tem alguma coisa lá ou não. Outras coisas. CSI Amar, gente. CSI Amar. Outra coisa que a gente faz muito é o teste de biorressonância, que a gente faz com os frequenciais. Então, a gente tem vários frequenciais para você ver se tem alimentos que são inflamatórios para você ou não, medicações se são inflamatórias ou não. E, enfim, diversas coisas que todo dia a gente... Hoje eu estava no clube, só olha a ideia que me veio, nada é por acaso. Eu estava no clube sentada tomando um café e ouvi umas senhoras falando que ia chegar a neta de alguém que estava com o rosto todo empipocado. E uma já falou assim, vamos dar, devia estar tomando Fenergan, essas coisas, histamínico, porque não sei o quê. Falaram de tudo que você pode imaginar. A única coisa que não falaram, o que ela comeu. Óbvio, né? De ontem para hoje. Então falaram, ela tá tomando remédio? Não, ela tá assim, assado. E eu pensando, você vê, tá todo mundo falando de remédio, de se ela dormiu, mas às vezes é uma coisa inocente que ela comeu e deu uma alergia, porque o corpo já tá tão inflamado que chegou num ponto que ele ia falar, agora eu não aguento mais. Saturou, né? Exatamente. Então isso a gente pode também ver. Aí você fala, mas Márcia, o que tem a ver isso com a odontologia? Tem tudo a ver. Porque quando você tem um corpo desinflamado, você tá dando condições para aquele corpo de não ter outras doenças bucais também, não só sistêmicas. Você sabe uma coisa que também, agora pesquei aí no meio da tua fala, você toma café? Sua louca, você vai ficar com o dente marrom e se tomar vinho também. Como é que faz? Gente, então dá a dica pra galera. Como é que faz pra gente que ama tomar café? Eu tenho várias, mas eu não posso falar. Que se soubesse o que eu falo no meu consultório, a Márcia é louca. Mas não, eu tô brincando. Olha... Pode tomar café, doutora? Eu acho assim, eu deixo. Eu vou falar uma coisa. Se você, eu quero que todo mundo seja feliz. Então, eu acho o seguinte. Se depois do teste de biorressonância... Porque isso sim, ou seja, se você sabe que o café não faz mal para você, não é inflamatório para você, se é uma questão estética, toma o seu cafezinho, entendeu? Escova bem o seu dente e cada 6 meses, pelo menos, faz um polimento, etc. E se chegar uma hora que precisar fazer um pequeno clareamento, faz, porque eu acho que é isso que é o bom senso. Eu acho que você não precisa falar não para as coisas boas da vida também. E também não precisa tomar 50 cafezinhos por dia. É aquela história do bom senso. Óbvio. Né? O vinho tinto é mesmo. Eu tomo vinho tinto, meu dente é mais poroso, fica todo pintado, etc. No dia seguinte já escovei o dente, etc. Já melhorou. Então, não vou parar de ter o prazer de tomar o vinho. Agora, tem cuidados que podem ser feitos? Tem, exatamente. Toma água junto com o que você está tomando de vinho, para não ficar tão... concentrado, né? Chega em casa, vai escovar o dente, vai limpar a língua, porque às vezes a borra do vinho fica justamente na língua. Mas é aquela história, se você fizer uma higiene adequada, vai ficar depois de quantos anos mais escuro? Daqui 20 anos? Daqui 20 anos faz um polimento, faz um clareamento. Hoje a gente tem materiais super mais biológicos, que são menos agressivos. Dá pra gente continuar bonita e tomar o seu vinho, o seu café. Tudo no bom senso. Você sabe, Márcia, a gente tava conversando, né, outro dia. Eu acho que você puxou teu pai um pouco. Claro que tua mãe também é incrível e tal, mas teu pai... O pai dela, gente, foi o cara que trouxe para o Brasil... a possibilidade de fazer investigação de paternidade com o DNA. Exatamente. Ou seja, não é pouca porcaria, não. Por causa dele, muita criança ganhou pai. É ou não é? É, muita. Que coisa maravilhosa criança, isso, né? O papai, ele foi muito importante na minha carreira, porque ele era um gênio para mim. Ele era muito inovador, ele era outro cara que não parava de pesquisar, de estudar.
E eu acho que ele realmente estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a pesquisa certa. E foi um pioneiro aqui. Ele foi o primeiro médico a trazer o teste de paternidade pelo DNA, porque antes do DNA a gente não tinha como fazer o teste 100%. Esse aqui é o pai ou não. Era feito por exame de sangue, se o cara era A, B, ou positivo, negativo. Você não excluía o pai, etc. Hoje, com o DNA, exatamente o que você falou. Todo mundo consegue ter pai e mãe. É isso. Mas eu acho que, como eu vivi muito com ele vivia indo para congresso e eu recebia os professores de fora, em casa e tudo mais, eu acho que ele despertou essa história da pesquisa, ele me despertou a história de dar aula. Ele era brilhante quando ele dava aula, ele era um cara muito bem quisto pelos alunos, porque ele era realmente... Ele era sério, não sei o quê, mas ele tinha aquela coisa assim, aquela malícia. Então, ele sempre soltava uma piadinha que todo mundo gostava. A mulherada adorava, meu pai também. Mas assim, nesse aspecto, assim, porque ele era muito simpático, ele tinha um carisma muito grande. Então, e eu via, ele me levava para ver os cursos dele. Então, eu via o papai falando, não sei o quê. E eu acho que eu peguei muito, graças a Deus, eu peguei essa parte, assim, da minha carreira muito baseada nele, de realmente gostar do que eu faço. E de uma força motriz que te incita a criar coisas. Então, por exemplo, tá brava com o negócio de flúor, não sei o quê? Ah, não vou deixar assim. Vou fazer um treco que vai substituir esse negócio. E eu sou testemunha que esse treco é muito doido, é ótimo, é maravilhoso, que é um produto, uma substância, não é isso? Que então... Que eu trouxe aqui pra você. Ah, mentira. Lógico. Arrasou. Ai, que bom que o meu tá acabando. É uma linha de produtos de higiene bucal. Ela, não contente, foi lá e criou. Ela falou, eu vou atrás então de mudar essa história eu mesma, já que eu não consigo, né, eco. Conta um pouco disso. Então, o que acontece é que depois que eu... esse é um lenço higiênico para fazer a limpeza bucal de bebê recém-nascido até 2 anos. Então, normalmente, para bebê mama, toda mãe faz o quê? Limpa a boquinha por fora e põe no berço. E deixa o leite lá dentro da boca. Às vezes esse bebê regurgita, então fica aquele leite já com suco gástrico e tudo mais. E pode acontecer de ter, então, doenças como candidíase, os sapinhos, etc. Pé, mão, boca, isso é maravilhoso, então, porque ele é antibacteriano. Umedecido para a boca do bebê. Exatamente. Já começa aí o hábito de higiene bucal da mãe e a criança, esse né? Eu tenho, gente. Esse é o gel dental para escovação, que não, essa linha inteira, não, esse vai para bebê e adulto. Não tem flúor, mas tem componente, que são os óleos essenciais, que eu vou contar como foi a história, que é antibacteriano para cárie, para gengivite, é analgésico, então quando você tem afta, qualquer lesãozinha de mucosa você pode passar, que também tira dor, e pode ser ingerido, então não é tóxico. Ou seja, não tem flúor, não tem... Tem nada que seja tóxico. E aquele negócio do álcool, né? Que você faz aqueles enxaguantes bucais que tem um monte de coisa dentro. Esse não. Esse não tem álcool, esse é a solução também. A solução para a limpeza da boca do bebê vem ou em sachêzinho com lenço umedecido, ou o sprayzinho que você pode usar direto. Esse é enxaguante. Esse é o enxaguante que os pais roubavam. Né? Gostou? Gostei, achei uma coisa clean. Tentei fazer uma coisa bem pensando em natureza, em saúde, enfim. Adorei. Então, Mas conta a história dos óleos essenciais. Vou te contar. Essa história foi engraçada. Eu tinha acabado de fazer especialização em pediatria. Estava começando aqui no Brasil a odontologia para bebês, que você falava, mas odontologia para bebê, né? O que é isso? Meu irmão, que é um médico super tira-sarro, falava assim, o que é o que você está fazendo aí no Brasil? Ele mora nos Estados Unidos. Eu falei, então, a gente faz prevenção desde que o bebê nasce para justamente não ter cárie. Aí, como um bom médico, ele fala assim, mas é óbvio que você vai ter 100% de bebês sem cárie se eles não têm dentes, né? Eu juro que eu ia mandar essa. Eu falei, melhor não, que eu perco convidar, mas não perco a piada. Mas o que era isso? Era justamente um programa preventivo que se ensinava a mãe aos cuidados bucais do bebê já na gestação. Esse é o ponto de virada para você ter mudança de hábito. Então, a mãe, já sabendo o que tem que fazer antes do bebê nascer, ela já vai fazer certo, você não vai ter que mudar alguma coisa. Então, o que eu tinha que ficar falando? Então, você vai usar a escova de dente para bebê, que estava acabando. Assim, era o início das primeiras escovas do Brasil para bebê, que não existia. E não tinha pasta sem flúor. E o bebê, se você vai escovar o dente, ele vai. Isso eu não falei sobre a fluorose. O bebê, ele não tem o reflexo de cuspir. Ele tem o reflexo de engolir.
Então, se você põe pasta fluoretada para um bebê que tem 6 meses, você vai passar, mesmo que seja um... Por que a história do grão de arroz, do grão de ervilha? É tão tóxico que você tem que medir a quantidade de pasta para pôr da escova do bebê para não ser tão tóxico. Então, você veja que se tem até isso, é porque tá escrito na pasta, não põe ao alcance de crianças, porque é tóxico. Só que, eu trato mães há 28 anos. Sabe o que elas fazem? Não escovei o dente dele de manhã, não escovei à tarde, então à noite, vamos lá. Carrega de pasta e vamos lá, você entendeu? Elas não vão pensar, nossa, é muito tóxico, eu vou pôr pouquinho. É que faz muitos anos eu não vou lembrar, mas provavelmente eu talvez seja dessas aí, não sei se... É lógico que é, porque a gente tem a lei de... Nós somos mães, a lei de compensação. Isso quando não fica parada lá a pasta, a criança vai lá e chupa a pasta inteira. Que acontece. Eu fiz isso. Eu também. Quando eu era pequena, ficava vendo televisão. Você lembra uma que era azul, translúcida? Então, aquela como chamava? Sabe como era? Star. Não, era Star. Era uma que era azul bonita. Tinha estrelinha. Era uma azul assim. Linda, deslumbrante. Então, era de tutti-frutti, não era? Você não quer comer M&M's, dentista? Não posso, porque vai ficar pretinho. Não trouxe fio dental, a escova. Mas enfim, aí o que aconteceu? Para eu prescrever então uma pasta sem flúor, eu tinha que fazer fórmula e falar, vai na farmácia de manipulação e faz a pasta, etc. E um dia, depois de muitos anos, uma paciente minha falou, Márcia, não aguento mais ficar indo lá na farmácia, por que você não faz uma linha e vende? Eu falei, eu sou dentista, como é que eu vou fazer uma linha? Mas aquela história, né? Aquilo é um desafio, desafio. E aí acabei... Meu irmão morava fora do país, meu pai também. Meu irmão trabalha no maior centro de pesquisa lá nos Estados Unidos, que é o NIH. Então, as minhas férias começaram a ser na biblioteca do NIH, vendo o que tem de novo que eu podia usar. Você já tinha laptop aí, né? Ali eu já tinha. Meu primeiro, ele era devagar, mas eu já tinha. E aí, eu descobri os óleos essenciais. Isso eu tô falando há 22 anos atrás, aqui no Brasil, tava começando os óleos para começar a fazer cheirinho gostoso, não sei o que, a pessoa não tinha nem ideia disso. E eu tive também outra pessoa maravilhosa que chama Fernando Amaral, que foi quem trouxe os primeiros óleos aqui pro Brasil, que sentou comigo e falou de alguns óleos que eu tava em dúvida, se eu punha ou não na minha fórmula, disse, esse aqui é bom, porque era um livro em alemão, eu não falo alemão, tem pessoas aqui que eu sei que falam, mas eu não falo. E ele sentou comigo e traduziu, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. Então, falei, a Fernanda Amaral tá ali, hoje a Infloral é também por causa disso. E aí eu consegui definir uma fórmula e a gente lançou a primeira pasta sem flúor do Brasil. Foi aqui, ó. Arrasou, foi a Infloral. Olha aqui, foi a Infloral. Essa aqui. Aí saiu em todos os lugares, não sei o quê. E aí eu fui continuando a linha, porque eu não queria um produto cosmético assim, é gostoso, tem gosto de tutti-frutti. Eu queria alguma coisa que substituísse o flúor. Essa é a grande virada. Mal pra saúde. E não, exatamente, porque não adianta você substituir o flúor e pôr outra coisa. Então, e outra coisa, o meu currículo e meu diploma estava em risco, porque se eu ponho um produto que amanhã pode agredir uma criança, eu perco tudo. Então, eu fui muito cuidadosa nisso. E temos 22 anos de mestrado, de existência em Floral. A gente, graças a Deus, nunca teve nada, nenhum problema. Já teve criança, a mãe me contando que abriu a solução e tomou, feito suco. Jesus, já. E aí? E falou, olha, tá ótimo, até engordou. Porque não tem realmente nada tóxico. Só que a grande vantagem é que é um produto que previne. A gente tem 3 pesquisas que foram feitas em 3 lugares aqui do Brasil, em faculdades, nos cursos de pós-graduação. Eu não posso fazer pesquisa, então eu fico esperando alguém que queira pesquisar o produto. E que foi já comprovado. Um dos trabalhos que os produtos são antibacterianos para bactéria de cárie e gengivite, ou seja, você pode então não usar o flúor e usar um produto que também previne a doença sem intoxicar. E esse enxaguante aqui foi testado agora, esse ano passado, pela doutora Glaucia, lá do Sul também, um beijo, que ela comprovou que o uso desse enxaguante, comparado com a clorexidina, que é o único enxaguante que a gente tem que tem antibiótico, então seria usado o pessoal que está no hospital ou que fez alguma cirurgia, etc., para evitar problema bacteriano, ele é tão eficaz quanto a clorexidina,
Só que ele não tem os efeitos negativos da clorexidina, que fica aquele hálito, ou aquele paladar metalizado, metálico, e ele pigmenta os dentes, o nosso produto não. Então, eu fiquei muito feliz porque eu falei, pô, então, depois de todo esse tempo, a gente está tendo agora, cientificamente, as comprovações do que eu tinha ideia que eu tinha na literatura, mas não tinha comprovação e que legal, científica. né? Se puder espalhar isso aqui pro mundo, assim, até para as pessoas carentes. Aí, governo. Exatamente. Que tal? Porque aí, Né? o que eu penso? Seria Então, bom. porque um dia eu estava dando um curso, eu dava curso no Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo, quando ainda tinha berçário, etc. E eu estava falando justamente do flúor, e aí um rapaz perguntou para mim, mas Márcia, você tem que pensar na saúde pública, porque não é todo mundo que tem acesso ao dentista. E ali que eu falei assim, então, é justamente porque eu penso na saúde pública que eu acho que a gente tem que ter produtos que não adoeçam a nossa população. Porque você está querendo parar uma doença dando um tiro de canhão. E sendo que nem sempre você vai ter a doença. Porque a doença cárie não é uma doença flúor dependente. Ela é açúcar dependente. Então, se você souber comer e limpar o dente, acabou. O problema é que a gente não é educado para isso. A gente está num mundo em que a comida é veneno. Os ultraprocessados pode vender veneno. Exatamente. Se você olhar realmente aquela... Você não tem nada de natureba, né? Só tem fórmula. Quer dizer, então, ali você tem comida, inclusive, direcionada à criança, que é um veneno, né? Não podemos falar aqui as marcas, mas a gente sabe, todo mundo sabe. Porque o mundo que a gente vive hoje, infelizmente, para facilitar a vida de todo mundo, começou a ir para esse lado. Mas é exatamente o que você fala, não quer dizer que tudo é bom. Pois é, e nem... Agora me conta uma coisa. Dessas andanças pela vida, de tudo isso, qual foi um dos seus maiores desafios? E quais as virtudes que você precisou criar ou potencializar para enfrentar esse desafio? Acho que o maior desafio é você fazer uma coisa inovadora. Porque você se toma porrada de tudo quanto é lado. Eu tive pessoas me ligando, me ameaçando. Sabe, falando, você vai ser execrada da profissão, como é que você faz um produto assim? Porque as pessoas, às vezes, criam ciúme. Então, isso eu acho que mexeu muito comigo. Ciúme e inveja, né, Renata? Que inveja... Pois é, porque... Você segurando sua medalhinha aí, é isso aí, segura fé em Deus e pé na tábua, porque o negócio... Eu acho que o maior desafio foram dois. Primeiro, você enfrentar as pessoas que não querem ver o teu sucesso. E segundo, por ser inovador, eu ter que educar uma população para entender o que você está fazendo. Então, por exemplo, há 22 anos atrás, eu fui falar sobre o flúor. Ninguém falava sobre isso. Então, eu consegui ir para a Revista Veja, eu fui para a Globo, eu fui para a SBT, eu fui para várias televisões para tentar mudar o olhar de que o flúor não é uma vitamina. O flúor é muito bom para isso, mas não é para ficar tomando e toda hora, etc. E até hoje, você quer falar uma coisa, eu acho que talvez esse seja o primeiro programa que eu tô abrindo assim, realmente o coração e falando, olha, não é só o flúor que tem pra gente resolver as doenças ou prevenir, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer coisas, foi ótimo enquanto só tinha o flúor, ótimo, foi maravilhoso, só que hoje a gente tem muitas outras coisas que podem prevenir doenças sem você matar o seu paciente, vamos dizer assim, matar no sentido assim, você quer ficar fazendo tão bem que você acaba intoxicando. E o que eu acho que é mais difícil é você mudar hábito, é você criar uma ideia e ter que batalhar. Esse é o maior desafio para mim até hoje. Mas aí precisou, assim? Você precisou ser uma pessoa paciente, precisei ter menos combativa, porque às vezes na porrada não então, né? Mas é exatamente, eu aprendi, eu acho que foi a minha maior lição junto com isso, a respeitar, porque ninguém é dono de verdade nenhuma, como eu tô falando aqui. O produto é ótimo, mas eu não sou vendedora de produto. Eu sou cuidadora, eu cuido de saúde. E é bom deixar isso claro, né? Eu não estou levando R$1 a não ser o meu produto. Mas é que veio como consequência. Né? Exatamente, o produto veio como consequência de uma necessidade, né? Mas o objetivo maior que eu sempre tive era realmente levar saúde para a população, porque são as pessoas que mais precisam, são as pessoas que não têm condição de nada, né? E como que eu cheguei lá? Sendo resiliente. Eu tive que ser, porque eu sou uma pessoa altamente controladora, tem pessoas aqui também que sabem disso, e... Pra quem não sabe, tem uma plateia enorme então aqui. Tem a plateia, a galera fica ali só dando risada.
E eu tenho, além de ser controladora, eu sempre fui muito briguenta. Eu sempre, não sei o que, não sei o que. Eu tive que mudar completamente o meu jeito de perceber que para você conseguir fazer alguém te escutar, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir o outro. E a minha lei foi essa: não adianta tomar partido para cá ou para lá. O meio termo sempre é bom para todo mundo. Então, isso foi uma lição. E até hoje, então, um dia que alguém critica o produto, ótimo, o que você achou? O que você não achou? A embalagem achava que era muito branquinha, sabe umas coisas assim? Eu acho que tinha que ser infantil, tinha que ser colorido, não sei o quê. Não. Isso aqui tá muito bom. Então, aí o outro fala, mas tem que ter o gosto de tutti-frutti. Eu falei, mas não é a pegada do produto, não é o gosto, é o que faz. Então, no começo eu ficava doida. Hoje eu falo, tudo bem, é uma opinião dele ou dela, mas enfim, eu acho que a resiliência e o bom senso começaram a me guiar. E eu tenho, assim, uma fé grande ali em cima. Não tenha dúvida que eu acho que meu maior guia é Deus, eu acredito. Você pode achar que é, né? Tem gente, imagina. Meu bem. Não, eu digo assim, as pessoas falam, nossa, porque hoje em dia é difícil a gente falar disso, né? Você ter fé, de você acreditar. Mas é que a gente não tá falando de religião, né? Exato, tô falando... A gente tá falando de uma coisa bem maior que isso. De isso. algo metafísico, que a gente sabe que está lá. À nossa disposição, nos ajudando. Porque a hora que a gente bota o joelho no chão e faz essa conexão... Que eu acho, Marisa, vou te falar sério. As coisas resolvem, Eu acho que até isso aqui... eu tenho certeza absoluta. Isso aqui veio... Deram uma inspirada. Eu tô falando porque foi exatamente isso. Eu comecei a fazer meditação. Eu tava tendo síndrome do pânico. E aí falaram, vai meditar, que você é ansiosa, você é controladora, você é isso, eu sei que eu comecei a meditar. E foi na meditação que começou a vir uma coisa e outra, e você começa a fazer essa conexão. E as coisas começam a acontecer. Então, eu encontrar a pessoa do óleo essencial, eu viajar e acabar indo para uma biblioteca onde eu comecei a estudar isso. Aí eu acho outra pessoa que me ajuda, sabe? As coisas começam a fluir. Nós somos guiados, né? Porque você começa a ficar centrada. E quando você fica centrada, o universo ajuda, né? E é assim que a gente muda o mundo. Quero agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. Que delícia conversar com gente que a gente gosta, Obrigada. Que a gente tem afinidade, né? Eu nem sei como te agradecer. Então, eu vou fazer um podcast e você vem falar no meu. Aquela não é justo? Gente, coisa de comadre, não é né? Mas é porque agora vamos falar a verdade. Eu aprendo muito com você também. Que essa moça aqui maravilhosa tem muita sabedoria, é uma pessoa de muita luz. Então, quero eu te agradecer, eu me sinto honrada de estar aqui, de você me dar essa abertura de falar. Que bom que a gente pode falar para tanta gente e começar a desmistificar tanta coisa. Você está aqui com uma missão bem importante, você sabe disso. Então, eu que agradeço por estar aqui e espero que sempre que precisar, conto com você e vice-versa. Vamos estar juntas nessa. Gente, é o amor da Márcia Mar, que tem o amor no nome. Olha que coisa especial. Obrigada. Obrigada a você. E é isso aí, terminamos mais um Sinapticamente. Quero agradecer pela presença, agradecer pela companhia até aqui e quero me despedir, já esperando que nos vejamos novamente. Fique bem, cuide de você e até a próxima. Tchau, tchau.